bem-vindo ao nosso culto online. Vamos adorar ao Senhor juntos. Estou voltando ao lugar do recomeço. Estou voltando ao lugar onde eu me rendo. Toma-me. Isso é tudo que sou. Estou voltando ao lugar de liberdade, onde o teu coração bate por mim. Toma-me, isso é tudo que sou. Jamais nos deixará de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Eu creio que vem um novo tempo. Toma-me, isso é tudo que sou. Jamais nos deixará de amar. Pra onde fugiremos? Jamais desistirá de nós. Ouço o céu declarar que vem um novo tempo. Que vem um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Eu danço pra ti, Senhor. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Eu viverei e dançarei diante de Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. Pra ti, Senhor, tudo.
Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, foi perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu. Diga isso ao Senhor, declare. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado Jesus. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Yes! Oh! E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Tudo eu entrego, Jesus, Jesus. Tu és mais precioso do que tudo, Jesus. O desejado da minha alma, o amado. E não importa o preço, não importa o preço. E não importa o preço do perfume derramado,
pode esperar. Quero tua face ver. Se tudo pode esperar, aqui estou. Te quero, estou aqui aos teus pés. Estou aqui rendido a ti. Em tua presença completo eu sou. Jesus, és tudo pra mim. Tudo pode esperar. Quero tua face ver. Se tudo pode esperar, aqui estou. Te quero, estou aqui aos teus pés. Estou aqui rendido a ti. Em tua presença completo eu sou. Jesus, és tudo pra mim. Quero só a ti, nada além de ti. Quero só a ti, nada além de ti. Quero só a ti, nada além de ti. Quero só a ti, Jesus, nada além de ti. Estou aqui aos teus pés. Estou aqui rendido a ti. Em tua presença completo eu sou. Jesus, és tudo pra mim. Estou aqui aos teus pés. Estou aqui rendido a ti. Em tua presença completa eu sou. Jesus, és tudo pra mim. Estou aqui aos teus pés. Estou aqui rendido a ti. Em tua presença completo eu sou. Jesus, és tudo pra mim. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje é domingo de ceia, amém? Se você está muito feliz por causa disso, dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Queridos, nós devemos sempre, na verdade, nós devemos celebrar sempre que nós temos a oportunidade de compartilhar de Jesus, de estarmos juntos como igreja, como corpo. Mas o momento de ceia também é um momento muito
muito especial na vida do cristão. A ceia é como se fosse um momento ímpar na nossa vida. E nós devemos sim celebrar sempre que nós temos a oportunidade de viver essa experiência, uma experiência rica e maravilhosa que nós, como família, como corpo de Cristo, temos. Queridos, a ceia, eu quero ler o texto com vocês, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Você pode acompanhar comigo no telão. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Como eu disse, queridos, o momento da ceia é uma experiência muito rica, de muitos ensinamentos, de muitos princípios, de muitos valores. E eu quero destacar apenas 3 características da ceia para cada um de nós. Primeiro, que ela é um memorial. O texto fala bem claro: façam isso em memória de mim. Jesus falando. E fala também que a ceia anuncia a morte do Senhor. É um memorial para nós lembrarmos sempre o porquê Jesus se sacrificou na cruz por cada um de nós. Amém, queridos? O que a morte de Cristo revela e nos abençoa através disso? Queridos, é a remissão dos nossos pecados. Era uma dívida que nenhum de nós poderíamos pagar. Amém? E Jesus se sacrificou para remir cada um de nós dos nossos pecados, para pagarmos essa dívida impagável por nós mesmos. Amém? Só por isso já deveria ser um motivo de celebração diária por cada um de nós. Mas não só ela nos remiu dos nossos pecados, como nos deu vitória sobre a morte e sobre o pecado em si. Por quê? Porque, queridos, Jesus, ao se sacrificar na cruz, ele nos deu essa capacidade. Ele nos abençoou com essa capacidade de nós não sermos mais escravos do pecado. O pecado ainda existe, até Jesus voltar ainda irá existir. Mas, queridos, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos mais uma amarra, não temos mais uma corrente sobre nós. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e nos livrou dessa morte eterna. Jesus morreu na cruz e nos livrou da nossa condição de vivermos no pecado. Agora nós não vivemos mais no pecado. Nós somos livres, nós somos agraciados com a capacidade, através de Jesus em nós, de não sermos mais escravos do pecado. Outro detalhe, Jesus enviou o Espírito Santo, que é essa capacitação que nós temos de poder caminhar uma vida cristã, de termos esse relacionamento íntimo e direto e diário e 24 horas por dia com Deus. Por quê? Porque Ele próprio fez habitação em nós. Ele próprio vive em nós e nós temos esse privilégio de termos os véus rasgados e termos livre acesso ao Senhor, livre acesso ao Pai. Queridos, é um privilégio que a morte e ressurreição de Jesus nos deu. Então, por isso que nós devemos sempre celebrar o memorial da ceia. Mas a ceia também é, queridos, um ato profético. Por quê? Uma das funções do profeta era denunciar o pecado. Essa era uma das funções do profeta. E a ceia, ela denuncia o nosso pecado. Não é verdade? A mensagem da ceia é um confronto para que a gente reveja a nossa vida
e para que a gente reveja como está a nossa caminhada cristã. Mas, ao mesmo tempo, queridos, que esse momento da ceia é um confronto, porque a Bíblia fala e o texto fala que nós não devemos comer do pão e beber do cálice indignamente. É um confronto, sim, porque, já pensou? A Bíblia falando, olha, você não pode participar desse momento da ceia se você está em pecado, se você é indigno de fazer isso. Você não pode. Mas, queridos, essa é o escândalo da graça, porque logo em seguida a gente tem a terceira característica da ceia. Porque, então se eu não posso tomar, se eu estiver em pecado, eu não posso participar desse momento tão glorioso na vida do cristão, eu não vou participar, não, queridos, não é isso. A Bíblia, ela denuncia, o momento da ceia, ela é profética, ele denuncia o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele é evangelístico, porque ele fala, você pode se arrepender, você pode agora reconhecer o seu histórico, o que você tem feito nos últimos tempos, reconhecer os seus pecados, mas você pode automaticamente, ao mesmo tempo, se arrepender de cada um deles. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, Ele já nos deu esse privilégio, Ele já nos deu essa oportunidade de nós nos arrependermos, e Ele é fiel para perdoar cada um de nós de todos os nossos pecados, amém? Então, queridos, nunca pense que você não deve participar do momento da ceia porque você está em pecado. Ao contrário, reconheça, examine-se cada um a si mesmo e reconheça os seus erros, mas logo em seguida peça perdão e participe sempre desse momento singular e precioso na vida do cristão, amém? Todos vocês pegaram o nosso kit ceia? Quem não pegou, levante a mão só para a gente ver se alguém está sem. Não? Maravilha. Então a gente vai, antes de você tomar do vinho, do suco, né, e comer do pão, eu quero já emendar, porque vai fechar o nosso tempo agora. Eu quero ler o texto com vocês, Gênesis 2, versos 15 a 17. Você pode acompanhar comigo no telão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. Queridos, isso é lá no início. É o capítulo 2 de Gênesis, é lá no início de tudo. E um dos primeiros ensinamentos que Deus deixou para cada um de nós Ele fez tudo pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Deus criou todas as coisas, criou o homem, e Ele falou, olha, você pode desfrutar de tudo isso que você está vendo, e até coisas que você não vê, porque a sua visão não alcança, mas você pode desfrutar de tudo. Eu fiz para você. É meu e eu estou te dando agora. Eu estou te dando autoridade sobre todas as coisas. Você pode desfrutar dessa bênção que eu construí, eu fiz, e eu estou te dando esse privilégio agora. Mas tão somente uma coisinha, de uma árvore você não poderá tocar. Queridos, é o mesmo princípio dos dízimos, das ofertas. Deus nos dá tudo, amém? Você crê que tudo que você tem foi Deus que te deu? Exatamente da mesma forma. Deus te deu todas as coisas. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono da sua vida. Se você respira, é porque Ele te concede essa bênção. Ele é o dono de tudo que você tem. Ele é o dono de você mesmo, porque Ele morreu por uma dívida que era nossa, que era sua, que você não poderia pagar. Então você pertence a Ele, nós pertencemos ao Senhor, amém? Então Ele nos dá todas as coisas. Mas Ele fala que parte daquilo que Ele nos dá, nós não devemos tocar. É o mesmo princípio, queridos. Se lá no início de tudo, nem lei existia. A lei nem ainda tinha sido dado aos homens. A lei não existia, mas lá no início Deus já ensinou ao homem o princípio
de uma parte de tudo aquilo que ele dá, o homem não poder tocar, será que não é tão importante? Será que não era algo muito precioso para nós aprendermos e continuarmos vivendo esse princípio? Amém? Queridos, tudo que Deus te dá vem dele. É Ele que te dá tudo que você tem. É Ele que te deu o seu emprego, Ele que te deu sua família, Ele que deu sua casa, seu sustento, sua empresa, tudo. Mas tem parte que nós não devemos tocar, tem parte que não é nosso, que nós devemos devolver à casa do Senhor. Para quê? Para que a obra dele continue aqui na terra, para que a obra dele permaneça, para que a obra dele continue se perpetuando e para que vidas e mais vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, para que a nossa nação, todas as nações, conheçam o nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu queria que você pegasse o seu envelope. Antes de nós cearmos, nós vamos adorar ao Senhor com o nosso dízimo, nossa oferta. Pegue o seu envelope, fique de pé, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá todas as coisas. Não se trata, Pai, de terrorismo espiritual, não é porque nós temos medo do gafanhoto, não é porque nós temos medo do devorador, o Senhor já venceu todas as coisas, mas é porque nós somos gratos. Nós, Pai, somos família do Senhor, e nós somos gratos por esse privilégio, e nós queremos que mais e mais pessoas tenham esse privilégio de ser família. Por isso, Pai, nós separamos uma parte que pertence ao Senhor das nossas rendas, consagramos a Ti, Pai, e declaramos que esse dinheiro, que essas finanças irão perpetuar, irão, ó Pai, espalhar a mensagem da salvação, a mensagem de transformação, a mensagem do Evangelho. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então você pode trazer o seu envelope e voltar para a gente cear. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor.
te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, todo louvor és o meu respirar. Então te dou meu louvor, já assim, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Levante suas mãos, vamos cantar Aleluia. toda a terra. Pegue os itens da ceia, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento especial na vida do cristão, na vida da tua igreja. Esse momento que é um memorial para nós lembrarmos do Senhor, lembrarmos do sacrifício do Senhor por cada um de nós. Esse momento, Senhor, que é profético também, porque denuncia o nosso pecado. É um momento de confronto para nós examinarmos cada um a si mesmo. Ó Pai, mas ao mesmo tempo é um momento de transformação, de salvação. Por quê? Porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos do nosso pecado e vivermos para o Senhor e participarmos desse tempo, desse momento, Pai, de ceia, de Santa Ceia. Obrigado, Senhor, que esse seja sempre um motivo de celebração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar a ceia, queridos. Tudo bem? Bom, então, quem não me conhece, meu nome é Ana Lídia, eu sou filha dos nossos pastores e hoje eles não estão em Palmas, então eu recebi esse desafio de compartilhar algo com vocês e eu estou muito feliz, porque acho que não é só uma palavra, sabe, como todo domingo do Super Faixa Preta, mas para mim, assim, está sendo compartilhar com vocês algo que eu aprendi nessa pandemia. Talvez o que foi a pandemia para mim seria um dos temas dessa palavra. Coisas que eu aprendi, eu tenho certeza que todos nós aprendemos alguma coisa, né? Então, é interessante também que ano passado o nosso tema como Igreja da Paz no mundo, quem lembra? Foi o vinho novo. Então, é interessante porque o intuito do nosso tema ser vinho novo é que nós seríamos o melhor vinho, né? E a gente sabe que o melhor vinho, na verdade, não é o vinho mais recente, mas é o vinho mais velho, né? Que está ali guardado, escondido, num lugar onde ele não é usado, onde ninguém o vê. E sem saber de nada, nossos líderes declararam isso sobre esse ano e realmente foi isso. Nós tivemos um tempo onde nós tivemos a opção de nos colocarmos nessa sala escura, onde a gente não fez muita coisa, onde ninguém nos viu, e ali se tornar ou não o melhor vinho. E eu queria te perguntar, você acha que você se tornou um vinho melhor? Que quando chegar um convidado ali na sala de Jesus, que quando ele quiser tocar a vida de uma pessoa, de uma nação, ele pode ir lá na adega dele e pegar você, o melhor vinho que vai tocar, que vai saciar, que vai mudar a vida de uma pessoa, a vida de uma família, a vida de uma nação, a vida de alguém. Será que nós nos tornamos esse melhor vinho? E esse ano é interessante também, eu amo esses temas desses anos, porque o tema desse ano é: e estes sinais acompanharão aos que creem. É interessante que em um ano a gente se preparou, ficou guardado, para esse ano Deus poder nos usar e que sinais e maravilhas aconteçam naturalmente, fluam através das nossas vidas. E interessante porque também esse ano passado, né, durante a pandemia, logo no começo, eu sei que muitos voltaram a trabalhar e tudo mais, mas teve alguns meses realmente que o meu trabalho não voltou e eu fiquei de verdade, desde de manhã até a noite em casa, sozinha, sem nada. E mesmo assim, sem ter trabalho, sem ter assim, responsabilidades, eu consegui me ocupar com tanta coisa que eu lembro que teve uma semana assim, inteira. E no final da semana eu pensei, meu Deus, eu realmente nem tirei um tempo
de verdade, profundo, de oração, né? Eu estava pensando isso e veio uma palavra assim que me marcou todos os dias dessa pandemia. E eu senti o Espírito Santo falando assim no meu coração. Então era por causa de falta de tempo que você não orava. E eu fiquei, meu Deus, não, porque eu tenho todo o tempo do mundo. Mas mesmo assim, eu não consegui ter um tempo de qualidade, de profundidade. Sabe, às vezes a gente acorda de manhã e já está tudo corrido, não dá para ler a Bíblia, não dá para orar, não dá para não sei o quê. Mas nós tivemos um ano todo que nós não tivemos essa desculpa, né, de falar, não tive tempo. Deus nos deu tempo, ano passado, para nos tornarmos o melhor vinho. E esse é o ano que Deus quer usar os seus melhores vinhos. Esse é o ano que a igreja realmente, em nome de Jesus, vai ser tão relevante na vida das pessoas, onde as pessoas vão poder olhar para nós e falar, meu Deus, eu nunca tinha visto quanto essa igreja é tão pura, é tão santa, é tão dedicada ao trabalho do Senhor. Muitas vezes a gente critica a igreja, né? Mas nós somos ela. Então esse é o seu momento de você ser o melhor vinho de Deus para esse mundo, amém? Então, já que a gente vai falar muito sobre esse versículo de Marcos 16, que diz que esses sinais acompanharão os que creem, vamos abrir lá em Marcos 16 para a gente saber o que Jesus falou antes disso, o contexto disso e o que aconteceu depois disso? Então, Marcos 16, versículo 17, está escrito assim: e estes sinais acompanharão aos que creem. Então, agora a gente vai saber o contexto de quando isso foi dito. Então, lá no versículo 14, antes disso, Jesus já tinha aparecido para várias outras pessoas. E eu acho que, propositalmente, Jesus deixou os 11 discípulos por último. A gente sabe que eram 12, né? Mas Judas não estava mais entre eles. E ele deixou aquele grupinho dos 11 discípulos por último. E ele aparece para eles. E a gente sabe que parece que Tomé nem estava meio que numa reunião, né? Jesus teve que ir atrás dele. Pedro, a gente sabe que voltou a pescar, estava tão desacreditado, estava todo mundo meio desanimado, e Jesus aparece para ele. Eles estavam comendo e ele fala assim: Jesus repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Então, teve pessoas que viram Jesus ressurreto e saíram correndo e falaram para os 11, eu vi, o Messias realmente ressuscitou, é verdade. E ele falou que está vindo adiante de vocês, que quer encontrar vocês. E mesmo assim, eles não se reuniram, eles não acreditaram. E eu acho que o que mais entristeceu Jesus não foi só eles não terem acreditado no testemunho dos discípulos, no testemunho dos irmãos da igreja, mas já pensou também que eles não acreditaram na palavra de Jesus? Jesus falou que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou me encontrar com Jesus. Eles não acreditaram no que a Bíblia fala, né? Então Jesus continuou falando, ele não falou, agora vocês não vão ser mais meus discípulos, ele falou, mas tudo bem, eu estou aqui, eu vou dar uma ordem para vocês. E a ordem foi, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. E sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, porque quando a gente fala sobre sinais e maravilhas, imediatamente o coração de muitos de nós se fecha, né, em alguns sentidos. Por exemplo, talvez muitos de nós pensemos assim, mas eu não tenho esse dom. Eu realmente não nasci para curar pessoas, para ser um pastor, para ser um missionário. Eu não tenho esse dom. Eu não saio por aí curando pessoas. Eu não me enxergo fazendo isso. Eu não tenho esse dom. Eu nunca orei por alguém. Eu não tenho isso. Mas eu queria te libertar em nome de Jesus disso, porque isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegou para eles e falou, e lhes ordenou, Jesus não estava derramando um dom especial sobre poucas pessoas. Jesus estava dando uma ordem, e uma ordem é obedecida. Então, curar as pessoas, pregar o evangelho que nós vamos viver esse ano, faz parte de cada um aqui, da vida de cada um, porque não é uma questão de dom, que alguns têm e outros não, é uma questão de obediência, que cabe a cada um de nós, obedecer ou não.
Amém? E também, talvez alguns pensem assim, não, tudo bem, eu sei que é uma ordem, eu sei que está na Bíblia, eu não duvido disso, eu não duvido que curas aconteçam, mas o que eu acho é que isso não é para mim, sabe? Eu não sou aquela pessoa super extrovertida, talvez isso gere algum constrangimento no seu convívio, no seu trabalho, na sua família, talvez você pense, eu realmente não nasci para ser um pastor, eu continuo sendo crente na minha clínica, ou seja lá onde você trabalha, mas eu também queria te libertar disso, porque Jesus falou assim, e lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo. É interessante que ele falou assim, beleza, não precisa todo mundo virar um pastor, um pregador, pegar no microfone e subir no palco. Não precisa, mas é como se ele estivesse falando assim, você tem que ir à padaria, não tem? Você tem que ir para o seu trabalho, para a sua escola, estudar, não tem? Então, enquanto você estiver indo pelo mundo, pregue o Evangelho. Ele está falando assim, que nós somos cristãos, que nós temos uma causa tão real para se viver, que ele está falando, então aproveite cada oportunidade que você tiver. Tem uma frase que eu gostei tanto, me marcou tanto, que o John Bevere falou, e ele falou unicamente da Bíblia, ok? Não são outros livros, mas da Bíblia ele falou assim, nós devemos acreditar em tudo o que lemos, e não somente ler aquilo que acreditamos. Então tem muitas coisas que a gente pensa, isso não é para mim, isso me assusta, isso me constrange, e aí você vê na Bíblia e passa rapidinho, porque isso não é para você, mas não é assim que se deve ler a Bíblia. Não é ler somente aquilo que você acredita, mas é acreditar em absolutamente tudo que a Bíblia está dizendo. Se é uma ordem, ir pregar o Evangelho. E eu não estou fazendo isso no meu convívio, na minha realidade. Então eu estou desobedecendo. Amém? Pode falar, a gente está de máscara, não vai falar, amém. Então, a outra coisa que às vezes a gente pode pensar também é, nossa, mas isso é tão difícil, né? Parece uma coisa tão mística, tão difícil, como que eu faço isso e tudo mais? E outra coisa que Jesus fala é que enquanto a gente for pregando o Evangelho, os sinais vão nos acompanhar. Ou seja, parece que o foco de Jesus não é tanto, olha, agora você vai sair, o seu alvo é achar um doente e orar por ele. Parece que o alvo de Jesus é, aproveitem todas as oportunidades para pregar o Evangelho, para salvar uma vida a mais. Teve um homem que se conta que ele era ateu, e ele falou assim, que se realmente isso que os crentes acreditam, de que existe um lugar de salvação eterna, e um lugar de perdição, de agonia e tormento eterno, ele falou, eu atravessaria a Europa inteira de joelhos para salvar uma só vida. Então, o que a gente tem feito, que preço, né? Temos pagado por uma só vida, e a gente pensar, ela foi salva por toda a eternidade. Então, e aí ele fala que esses sinais acompanham a pregação do Evangelho. É como se Deus, Jesus, estivesse tão interessado em confirmar o que você está falando, que esses sinais te acompanham para que aquela pessoa veja que o que você está pregando é real, sim. E isso continua no versículo, Jesus e concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com sinais que os acompanhavam. Então, cada vez que você pregar o Evangelho, os sinais e a presença de Jesus vai estar com você. Em outros evangelhos, esse texto é aquele, e de pregar o Evangelho em todas as nações, batizando o nome do Pai, ensinando o que eu lhes tenho dito, e aí ele fala, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, muitas vezes, quando a gente está triste, a gente pensa, não, mas Deus está comigo, e é verdade, Deus está com você, mas nesse texto ele está falando, enquanto você pregar o Evangelho, eu vou estar do seu lado, confirmando as palavras que saírem da sua boca, amém? Então, o rei Nagibon, que foi um grande homem que eu admirei sempre, assim, e ele fala algumas coisas do Evangelho que eu queria compartilhar com você. Ele fala assim, que a nossa parte não é enfeitar o Evangelho para que ele se torne bem atrativo e todo mundo queira vir na nossa igreja porque ela é muito legal, porque esse Jesus parece muito legal, sabe? Mas ele fala assim, que a nossa parte é simplesmente pregar, né? E teve um pastor, o Rick Warren, que ele também é um pastor ali naquelas áreas de Orlando, onde tem muitos parques, e um dia os pastores auxiliares deles falaram, Rick, a gente precisa fazer algo, porque todo mundo, a gente está perdendo os nossos jovens, eles só querem ir para os parques, e a gente tem que fazer algo bem atrativo, bem Disney mesmo na nossa igreja, sabe? E não é errado fazer coisas, né, legais, mas o Rick Warren falou assim, mas o que nós realmente precisamos fazer é dar a única coisa que eles não vão
vão encontrar em nenhum desses parques, que é Jesus. Então, a nossa parte não é enfeitar, a nossa parte é pregar. O mais simples que você conseguir pregar o evangelho é assim, e Deus vai fazer, Deus vai convencer as pessoas. Ele fala também que a nossa parte não é convencer. Já viu um pai que se converte e o filho não, ou um filho que se converte e o pai não, e parece que tem aquela guerra eterna, um esposo, uma esposa, tentando convencer e tudo, e ele fala, essa não é a nossa parte. A nossa parte é pregar o evangelho do jeito que ele é, tão simples, sem condenar o outro, e Deus vai fazer. E agora, antes da gente falar sobre os sinais em si, sobre o que eles fazem, como a gente pode viver isso, o que são essas coisas, como que a gente pode viver isso no nosso dia a dia, eu reparti essa palavra em 2 partes, ok? Não em vários pontos, hoje vai ser diferente, mas em 2 partes, porque antes da gente sair pregando o evangelho, antes da gente se preocupar em sinais e maravilhas, em curas ou em qualquer coisa, a gente precisa de uma coisa, que Jesus também falou para os discípulos. Logo após Jesus ter falado, ide pregai o evangelho, ele falou outra coisa. Vamos abrir lá em Atos 1. Atos 1, versículo 4, fala, certa ocasião, enquanto ceiava com eles, parece que é o mesmo momento, né, de Marcos, mas eles estavam ali na mesa, e Jesus também ordenou para eles. Ele falou que não saíssem de Jerusalém, mas aguardassem a promessa do Pai. Lucas, que é outro evangelho que fala a mesma história, ele fala que Jesus ordenou que não saíssem de Jerusalém até que recebessem o poder do alto, que fossem revestidos com o poder do alto. Então, Jesus está falando com uma urgência tão grande, né? Vai agora, prega o evangelho, tem que salvar pessoas e tudo. Mas aí antes ele fala, mas espera aí, não faz nada se você não estiver revestido e cheio do Espírito Santo. E esse é o nosso primeira parte da palavra de hoje, ser revestido do Espírito Santo. O fato é que a gente não pode sair fazendo coisas na nossa própria força, na nossa, a vontade humana, a carnalidade humana, mesmo que pareça algo muito bom, mesmo que seja uma boa ação, mesmo que pareça algo muito religioso, muito espiritual, se for sem a presença do Espírito Santo, se nós não estivermos realmente revestidos do Espírito Santo, isso não tem valor, isso não vai dar certo. E o que eu vejo nisso é que muitos de nós, a gente às vezes se empolga tanto, a gente é tão desafiado por algo. Não sei se você já teve uma experiência mais ou menos assim, de ouvir uma palavra, ou estar numa conferência, ou Deus falou com você e você ficou tão empolgado, aquela fome de, quer saber, eu vou servir, eu vou entrar nesse ministério, quer saber, eu vou assumir essa célula. Eu acho que é difícil, mas quer saber, eu vou. E aí você está empolgado, você não vai abrir minha casa, e você vai fazendo coisas porque você está tão empolgado, você quer fazer algo para Jesus. E aí você pensa, dessa vez vai ser diferente. Eu estou tão empolgado, eu estou tão cheio de Deus, eu estou tão diferente, dessa vez vai ser diferente. E aí você está lá liderando, ou cuidando, ou em algum ministério, e aí depois de alguns meses você se vê cansado de novo, você se vê carregando um peso monstruoso. Cada vez que você vê o seu nome na escala, você pensa, ai meu Deus, eu vou viajar esta semana, Parece que vem um cansaço, parece que você se sente frustrado, Você pensa, meu Deus, sempre é igual. E a gente se frustra com a gente mesmo, a gente até se sente culpado, a gente pensa, meu Deus, eu sou crente, eu não devia estar ansioso. Aí você se sente mais culpado porque você não devia estar ansioso, agora você está ansioso e culpado. Já sentiu essas coisas? Aí você se sente preocupado. Enfim, e a gente pensa, aconteceu de novo, eu me frustrei de novo comigo, eu acho que eu não consigo. Ou às vezes a gente se frustra com a igreja, às vezes se frustra com algum líder, a gente se frustra com alguma coisa, mas a gente cai nesse mesmo lugar. Sabe por quê? Porque com certeza, quando a gente se sente assim, nós saímos empolgados, mas na nossa própria força. Nós pensamos, pregar o evangelho, eu sei fazer isso, liderar uma célula. Eu sei fazer isso, você delega as funções e comparece no dia. Cuidar de alguém, eu sei fazer isso. Você senta com a pessoa e fala, e aí, como você está hoje? A gente pensa, eu sei fazer isso. E você está tão empolgado. E a gente sai fazendo na nossa própria força. E não se interessa em pensar se nós estamos realmente revestidos do poder do alto. É interessante porque os discípulos, eles não só viram Jesus curar pessoas, ressuscitar pessoas,
pregar para milhões de pessoas, eles mesmos fizeram isso. Eles mesmos colocaram a mão sobre pessoas, eles sabiam curar pessoas, eles sabiam pregar para multidões de pessoas. Mas Jesus falou assim: não me importa se você acha que você sabe fazer isso, que parece ser espiritual, não faça se você ainda não estiver revestido do poder do alto. E sabe por quê? Não é algo mal, não é algo pesado, é justamente para que não fique pesado, é justamente para que a gente não se sinta frustrado com a igreja ou com gente mesmo, sabe? Eu queria te falar algo hoje que foi uma das palavras para mim nessa pandemia, sabe? Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tantas coisas, mas eu já estou tão cansada, eu acho que eu estou fazendo tudo nos meus músculos, no meu jeito, na minha sabedoria, e não realmente dependendo do Espírito Santo. E eu queria te falar uma coisa que eu te prometo que é verdade, não é invenção de pastor, não é isso. Existe um lugar, de verdade, eu prometo que existe esse lugar, onde a gente pode fazer todas essas coisas, onde a gente pode servir Jesus, onde a gente pode ser um crente de verdade e não se sentir esgotado, desanimado, sabe? Parece que às vezes a gente pensa que ser crente é viver arrastado assim, porque é sempre tão difícil. Eu não estou falando que não tem dificuldades, tem mesmo, mas o apóstolo Paulo, quando estava sendo apedrejado, eu tenho certeza que você não chegou nesse nível de cansaço. No outro dia ele se levantou e falou, bora pregar o evangelho. Ele falou, eu estou desgastado por fora, mas por dentro tem algo em mim que fica pulsando vida e eu não consigo parar. É sobre essa força que eu estou te falando e eu quero te dizer que eu prometo que existe esse lugar. E eu não vou te falar que esse lugar é no centro da vontade perfeita de Deus. É verdade, existe esse lugar. E esse lugar se chama revestido do Espírito Santo. Eu queria te mostrar uma pessoa que ela viu isso, que ela entendeu isso. Eu queria abrir em Ezequiel. Eu acho que eu não passei esse texto para as pessoas, mas vai ser rapidinho. Ezequiel era um profeta. Se você quiser abrir comigo aí agora, Ezequiel 47. Ele era um profeta e ele teve essa visão. Ele viu um grande rio, um grande lago, e Deus convidou ele para entrar. Eu tenho certeza que ele não estava preparado, não estava com roupa de banho, talvez ele não estava a fim de se molhar, mas Deus falou, Ezequiel, entra nesse rio. E fala que ele andou 500 metros e as águas estavam no tornozelo dele. Então Deus chamou ele mais fundo e ele entrou mais fundo e as águas passaram a estar nos joelhos dele. Então Deus chamou ele mais fundo e ele foi mais fundo e fala que agora no rio estava na cintura dele. E Deus chamou ele mais fundo. E Ezequiel 47:5 fala assim, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água já havia subido muito e era tão profunda que só podia ser atravessado a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Sabe, nesse tempo eu acho que eu descobri um grande mistério, hein? Se prepara. Mas sabe, eu senti assim que muitos de nós, como crentes, como discípulos de Jesus, a gente realmente ouviu um chamado de Deus de vem mais fundo, entra no rio. E a gente não estava preparado, a gente nem queria muito isso, mas você obedeceu, você molhou seus pés, sujou seus sapatos e entrou no rio de Deus. Então você ouviu, você continuou ouvindo a Deus e foi mais fundo. Talvez agora você faz seu devocional e todas essas coisas, né, que a gente aprende todo domingo aqui, não falta um culto e as águas já estão no seu joelho. Talvez quem olhe para a gente pense, uau, que crente que o fulano virou. E talvez Deus te convida mais fundo e você vai mais fundo e as águas já estão na sua cintura, sabe? E a gente olha para trás e a gente pensa, meu Deus, eu cresci tanto, eu mudei tanto, eu nunca imaginava que eu seria um crente, e olha o que virou de mim hoje, sabe? Às vezes a gente olha e pensa, nossa, Deus realmente tem feito algo na minha vida. Eu não sou perfeito, mas, uau, que tanto de coisa que eu mudei, que tanto de coisa que eu já caminhei nessa vida, olha onde eu estou envolvida até nas coisas da igreja, eu nem me reconheço mais, né? E às vezes a gente pensa, aqui é muito bom. Aqui nas cinturas, as águas estão batendo nas suas cinturas, ou seja, a gente sabe fazer coisas espirituais, a gente está envolvido na igreja, quem olha para a gente sabe que a gente é crente, a gente sabe os versículos, a gente é um crente, mas está na cintura. E sabe qual é o problema disso? É porque a gente vai continuar fazendo coisas, servindo Jesus, fazendo obras espirituais e religiosas, mas a gente ainda está com os nossos pés no chão. E tem duas coisas sobre a gente estar com esses pés no chão. Uma é que se nossos pés estão no chão,
Somos nós que vamos conduzir para onde a gente quer ir. Lembra da palavra de domingo passado que meu pai falou daquele nível muito bom de fé, mas que quando você ora, você realmente deseja que Deus te responda naquele seu tempo e do seu modo? Talvez você pense, não, eu não sou assim, eu deixo Deus agir. Mas quando não acontece, quando você perde aquele emprego, aquela pessoa, você, se sente frustrado com Deus, e por que Deus deixou isso acontecer comigo? Bom, então você estava esperando que Deus respondesse do seu modo e do seu tempo, sim, sabe? Mas os seus pés ainda estão no chão. E a outra coisa dos nossos pés ainda estarem no chão é que nós vamos nos cansar, porque os nossos pés que estão carregando todo o nosso peso. A gente não está agindo na força do Espírito Santo, revestido de Espírito Santo, não. A gente está indo na igreja, fazendo coisas gospel e achando que está tudo bem, porque as águas já estão na cintura e eu já fui muito mudado. Mas se os nossos pés ainda estiverem no chão, se a gente se contentar com esse lugar onde a gente não é tão cheio do Espírito Santo e nem tão mundano, então a gente vai ficar aqui, parece um lugar muito bom, mas aí você sempre vai se sentir cansado, sempre vai se sentir frustrado, ansioso, culpado pelas coisas, sabe? Porque a gente se recusa a ir um pouco mais fundo, onde as águas não alcançam mais no chão, e nesse lugar, realmente, a presença do Espírito Santo é como um rio que flui, sabe? Como uma correnteza que vai te levando, mas muitos de nós temos tanto medo, né, de chegar a esse lugar onde eu não tenho mais pé. Como assim? Ele pode fazer o que quiser da minha vida? Eu vou me tornar um líder de célula? Não quero. Estou brincando, mas, sabe, nesse lugar onde a gente tem medo que Deus realmente haja na nossa vida. Talvez a gente tenha medo de perder alguma coisa, algum benefício. Mas eu tenho tanta certeza que Deus hoje está nos chamando mais uma vez. Vem mais fundo, não tem medo, vem mais fundo. Até um lugar onde o Espírito Santo é a sua força, onde você está revestido de poder, amém? Algo que eu tenho pensado muito sobre o Espírito Santo é que muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo é uma opção, né? É opcional a gente ser cheio do Espírito Santo ou não. Talvez muitos de nós, no meio da igreja, a gente pense que talvez ser cheio do Espírito Santo vai te ajudar em alguma coisa, vai te fazer um crente melhor, sabe? Mas a questão não é que vai te fazer um crente melhor. A questão é que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Jesus falou em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Quando ele se ausenta dos discípulos, ele fala, agora vocês estão sem mim, fica paradinho no seu lugar, você só vai se mover quando o Espírito Santo te encher novamente. O Espírito Santo não é uma opção, ele é uma necessidade. Eu tenho certeza que, por exemplo, alguma necessidade nossa, por exemplo, imagina que eu perdi meu emprego e eu tenho uma família para cuidar e aí eu vou e passo o dia inteiro entregando currículo, não me importa no sol de Palmas de 50 graus, eu faço o que for preciso porque é uma necessidade, eu não vou sentar e ficar, sabe? Não é assim? Não é uma necessidade? Se isso acontecer com você, você não faria a mesma coisa? Pagaria o preço que fosse necessário, porque, meu Deus, é a minha necessidade. Mas quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, eu estou vazio do Espírito Santo, mas eu estou sentada no meu sofá assistindo TV, porque Jesus me ama e eu já recebi alguma coisa. E não é assim. A gente tem que entender que não é uma opção, é uma necessidade, é a nossa maior necessidade, é mais necessário do que comer, do que qualquer outra coisa. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. E aí a gente se tornou crente para quê mesmo? Se não é para fazer nada, para vir na igreja. Sabe, o que tem queimado no meu coração durante esses tempos é que, poxa, a gente virou crente só para isso. Tem algo tão maior para que viver, tem pessoas que morrem sem conhecer Jesus e a gente nem se importa, sabe? Que tem algo muito maior do que vir na igreja, do que ser um crente, tem um propósito tão maior para que viver. E eu estava pensando que talvez se a gente olhasse a igreja, muitas igrejas, e quem me conhece sabe que eu não sou as pessoas que condenam a igreja, porque eu tenho plena ciência de que eu sou a igreja, então se eu condeno a igreja, eu estou me condenando. Eu amo a igreja, eu sou daquelas que defende a noiva de Cristo. Mas eu pensei, se a gente olhasse as igrejas hoje de cima, talvez elas pareceriam um ferro velho. E eu queria te explicar isso. Eu queria que você visse essa ilustração na sua cabeça. Imagina que você recebeu um carro.
Ok? Você recebeu, está na sua garagem, você tem a chave dele, você tem a habilitação, você pode andar nesse carro, é seu, e você está tão feliz, meu Deus, eu fui salvo, eu recebi esse carro, eu posso ir para onde eu quiser, agora eu sou livre de verdade. Mas a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Então imagina que você tem esse carro, mas você concorda que sem gasolina você nada pode fazer? E o Espírito Santo é a nossa gasolina. Muitos crentes recebem a salvação e ficam tão felizes. Eu fui salvo, eu sou livre. E é tão lindo, né? A gente se emociona cada vez que alguém vem aqui. É tão poderoso. Você está salvo de um lugar de agonia eterna. E aí a gente estaciona o nosso carro e nunca se preocupa em ser cheio do Espírito Santo, porque a gente pensa, é uma opção, eu posso sair de casa ou não, eu posso fazer diferença ou não, mas esse não é meu dom. Meu dom não é ser pastor. Pastor fazem a diferença. Eu sou sei lá o quê. Isso é uma mentira. Você é um carro poderoso de Deus. A gente só precisa colocar essa gasolina e sair pelo mundo, salvando pessoas, curando pessoas, porque do que vale a nossa reputação, sabe? A gente tem tanto medo, né? E, enfim. Gente, eu prometi que eu não ia chorar hoje. Eu estava forte. Mas sabe, amém, é que tem esse desespero, sabe, no meu coração. E Deus sabe que eu não estou falando pensando em pessoas, pensando, sabe, que você ouça essa palavra. Eu realmente estou compartilhando algo que eu tenho vivido todos os dias, que eu tenho orado e chorado e falado, Senhor, me perdoa. Às vezes que por vergonha eu não compartilho com alguém, por medo, ou sei lá, e um dia a gente vai estar diante de Deus, olhando nos olhos dele, e eu não quero ser essa crente que fica na igreja, sabe? Se eu não virar um pastor aqui, se o meu chamado for realmente como professor, ou algo nesse sentido de educação, então lá naquele lugar, eu realmente quero ser um carro com gasolina, amém? Eu só desejo que a gente entenda que o Espírito Santo não é uma opção para nós, não é uma opção para nós. Ele é uma questão de vida ou morte. Se você não tem o Espírito Santo, você vai ser mais um carro nesse ferro velho. Amém? Então, a primeira parte é, sem mim nada podeis fazer. Se a gente não for revestido com o Espírito Santo, a gente nada pode fazer. Mas a segunda parte, então, eu estou muito empolgada com ela, é o que os sinais podem fazer, são o resultado dos sinais. Ok, eu fui cheia do Espírito Santo, eu tenho buscado isso todos os dias, sabe, incansavelmente, eu tenho buscado, todo dia eu tenho orado, Senhor, eu preciso ser cheia do Senhor, eu preciso ser cheia do Senhor, e aí eu estou sendo cheia. Então, qual é o resultado dos sinais na nossa vida? Você andando, pregando o Evangelho, ousando pregar o Evangelho, sabe? Uma coisa que as pessoas sempre falam é assim, beleza, eu vou fazer isso aí, mas e se eu orar e a pessoa não se converter? Ou e se eu orar e essa pessoa não for curada, né? E olha, eu lembro de algumas vezes que eu orei e alguém foi curado. Mas quase todos eu orei e a pessoa nem foi curada. Mas eu lembro de uma situação específica que me marcou muito, que eu estava começando a faculdade, e quem me conhece sabe que eu mal sei falar com você pessoalmente, né, sem desmaiar, assim, tô brincando. E aí eu entrei naquela sala lá, tinha umas 3, 4 meninas, e eu fiquei bem quietinha no meu lugar, e do nada alguma menina falou, tô com uma dor de cabeça. Eu falei, menina, você podia sofrer calada, agora eu tenho uma responsabilidade. E aí eu demorei, e aí fui lá, né? Oi, posso orar por você? Aí ela, pode e tal. Aí eu orei por ela, e eu realmente acho que ela não foi curada, porque ela respondeu tipo assim, minha filha, já tá bom, já passou, vai dar tudo certo. E ela saiu da sala com lágrimas nos olhos, sabe? Porque as pessoas estão tão acostumadas, cada um vivendo o seu mundo, né? E quando alguém quebra essa barreira e se oferece para orar por você, para te amar sem nada em troca, as pessoas ficam tão chocadas, tão marcadas. Então não espere que para pregar o Evangelho Deus esteja esperando que você vá ousadamente, corajosamente. Só o fato de você conseguir falar com alguém, os céus já
estão te aplaudindo por causa disso. Então não tenha medo mesmo, vá com vergonha mesmo, vá tremendo as pernas, vá gaguejando, mas vá, porque se aquela pessoa nem for curada, ela pelo menos vai se sentir tão amada, tão querida, tão, meu Deus, Deus me ama mesmo, e tenha certeza que ela vai pensar isso o dia inteiro, Deus me ama mesmo, mas o que eu fiz? E ela vai dormir pensando isso, e você vai dar um dia tão maravilhoso para aquela pessoa. Mas ok, o que os sinais fazem na nossa vida? Qual é o resultado deles? Então, a segunda parte, a primeira coisa que eu queria te falar é que os sinais, eles servem às pessoas. Eu queria abrir com você em João 4:35. Mais uma vez, Jesus está falando isso para os discípulos dele. Então, acho que essa palavra é uma palavra para discípulos, amém? Tudo que Jesus está falando é para os discípulos. E ele está falando... Vocês não dizem, não, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos, levante os olhos. Essa pandemia, não sei se me ensinou, mas pelo menos eu tenho tentado aprender isso. Porque a gente ficou tanto tempo preso em casa assim, olhando para as nossas necessidades, né? Se a gente tem aplicado fé na nossa saúde, na nossa família, na minha roupa, nossos planos, pensa com você. Eu tenho pensado, meu Deus, quando eu penso em gastar, eu penso na minha pele, no meu cabelo, na minha roupa, na minha casa, no meu carro, né? A gente só pensa na gente. E Deus olha para os discípulos e fala, ei, acorda, levanta os olhos para a vida, olha para as pessoas, elas têm necessidades, levante os olhos. E ele fala, levante os olhos e vede que os campos já estão prontos para a colheita. É interessante que esse episódio acontece, vocês conhecem essa história, Jesus... para ali em Samaria, e a gente sabe que os judeus e os samaritanos se odiavam, né? Uma rixa que eles nem se falavam, mas Jesus faz questão de parar ali em Samaria, e Jesus fica na beira de um poço, os discípulos vão comprar comida, eles estão cansados, estão com fome, e Jesus fica ali. Então chega aquela samaritana, sozinha, sem amigas, no sol, algo estava errado nessa história, será que ninguém queria andar com ela? E ela vem sozinha ali buscar água, e Jesus começa a compartilhar com ela, começa a falar o evangelho com ela. E interessante que os discípulos voltam da cidade com comida para encher a sua barriga, e a mulher volta para casa sem o jarro de água que ela foi buscar água, gritando, louca, desesperada, falando, ei, vem conhecer, se você não acredita em mim, tudo bem, mas eu vi o Messias lá fora, se você não acredita, leva alguém para ser curado, porque ele vai curar. E ela convida as pessoas para ir até Jesus. Gente, aquela mulher que não tinha uma boa fama, conseguiu mobilizar a cidade inteira dela. Os samaritanos que odiavam Jesus, convidaram Jesus, os judeus, convidaram Jesus para passar 2 dias com ele, e Jesus estabeleceu o reino dele ali em Samaria. Já pensou? Mas o que mais me desafia é que quantas vezes a gente tem esse comportamento dos discípulos, né? De, eu tô com fome, tá a hora de pensar um pouco em mim, sabe? Eu já fiz tanta coisa para as pessoas, para a igreja, eu sirvo tanto, tá na hora de eu ser alimentada também. Eu vou comprar a minha comida, eu vou comer o meu almoço. E já pensou, eles foram lá. E eu pensei, poxa, eu não sou alguém super crente, mas eu acho que eu pelo menos falaria, olha... não é por nada não, mas se eu fosse você, eu ia lá que o Messias está ali no poço. Pode levar alguém para curar, que ele está fazendo qualquer coisa. Mas, nem isso eles fizeram. Eles só foram, eles tinham o Messias, a salvação deles, do mundo, do lado deles. Mas eles entraram e saíram em silêncio, sem compartilhar com ninguém. Pessoas que viviam com Jesus há anos e não tiveram a coragem, né, de falar... Vai lá fora, ele está a 2 passos de você. A sua salvação, o Messias que você espera, está a 2 passos de vocês. Por quê? Porque eles estavam tão preocupados consigo mesmo. Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor que eu gosto muito, e ele estava falando isso, assim, né, de que às vezes a gente pensa, poxa, eu às vezes só queria ser cuidado, eu trabalho tanto, eu faço tanto, quer saber, eu vou parar, eu vou tirar um tempo para cuidar de mim, né, igual os discípulos. E ele estava contando que ele estava no 25º aniversário de casamento com a esposa dele, e ele fez uma super viagem, comprou um presente mega
chique, e num lugar bem especial ali, ele deu aquele presente lindo para ela e fez aquela coisa toda, e ele falou assim, que ele falou para a esposa dele: meu amor, esse é o nosso 25º ano de aniversário, e eu tô tão ansioso para passar o resto da minha vida com você. Por quê? Porque ele ama ela, porque ele quer viver com ela o resto da vida. E quando a gente fala, ele estava falando, né, que muitas vezes a gente fala: chegou, é um tempo para mim, para eu cuidar de mim mesma. A gente faz isso com Jesus, né, de 10 anos te servindo, valeu, foi muito bom, mas para mim chega, eu estou cansado, é um tempo de cuidar de mim, viu? Deus abençoe o Senhor, amém. Mas com quem a gente ama, a gente fala: quer saber, se for 10, 25 anos, 30 anos, 50 anos, eu só quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Senhor Jesus, eu te sirvo há tanto tempo mesmo, mas é para isso que eu existo, e eu vou continuar te servindo para o resto da minha vida. Passe 25, 30, 50 anos, eu posso ficar nesta igreja, mas eu vou continuar te servindo e nunca vai acabar esse amor. Isso me marcou tanto. Agora, quando a gente passa a viver nisso, em sinais, pregando o evangelho como Jesus falou, aproveitando as nossas oportunidades para falar com alguém, muitas vezes a gente pensa assim, né, de que é tão difícil pregar o evangelho, eu não sei muito sobre a Bíblia, eu sei lá, eu gosto, mas eu estou aprendendo, né? A gente tem que pensar que pregar o evangelho pode ser, por exemplo, imagina lá no seu trabalho e alguém chega com você, aquela sua amiga, e desabafa aquele dia. Pregar o evangelho é dar um conselho para ela que tem um princípio da palavra de Deus. Não é tão difícil assim. Tem pessoas que vão nos ouvir, que nós temos influência sobre a vida dela. Então, os sinais, eles servem às pessoas, eles tiram os nossos olhos de nós mesmos, das nossas grandes necessidades, e colocam os nossos olhos nas pessoas que realmente precisam. E eu queria compartilhar com você uma pesquisa que fizeram, não foi uma pesquisa cristã nem nada, mas eles descobriram como você pode ter tipo um controle da ocitocina. Tipo assim, a ocitocina, leigamente, ela é conhecida como aquele hormônio do prazer, da alegria, né? A mulher libera isso quando ela está amamentando, quando ela está dando à luz. É um hormônio que te deixa mais, sabe, com paixão nos olhos. E eles descobriram que é como se você pudesse controlar essa liberação em você, não só instintivamente, mas como se você tivesse o poder de fazer isso. Claro que eles falam de uma forma muito mais científica e bonita do que eu, né? Mas eles estavam falando sobre isso, e sabe como que essa ocitocina pode ser liberada por você mesmo, em você, quando você pode sentir que a sua vida vale a pena, que você está apaixonado, que você tem prazer, que você está pleno. É quando você faz algo bom, quando você serve o outro, sem estar esperando algo em troca. Isso não é o evangelho, e foi para essa vida que Jesus nos chamou. Não é só um fingimento de uma vida que a gente fica falando que vale a pena. Até o nosso corpo sente isso e ele fica vibrante, porque servir o outro sem esperar nada em troca libera no nosso corpo, alma e espírito essa alegria e esse prazer de servir Jesus. Queria ler com vocês também rapidinho para a gente encerrar esse ponto, 1 Coríntios 2 Coríntios 4, está escrito assim, só vou ler para vocês, bem rapidinho. 2 Coríntios 1, 4, glória a Deus e tudo mais, que Ele é o Pai de todas as consolações, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a nossa consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Talvez você está me ouvindo e está falando: querida, suas preocupações são roupa que você quer, um cabelo que você quer. Bem, as minhas preocupações são realmente sérias, né? Talvez você perdeu alguém, talvez algo tão sério no seu casamento, algum filho, algo que é muito mais sério, que é realmente sério. Bom, então a Bíblia também tem uma palavra para você, porque ela diz que Deus, o Espírito Santo, está te consolando em todas as tribulações. Mas quando a gente lê isso, a gente também, novamente, pega a nossa fé e aplica somente para nós mesmos.
vezes, sabe? Não, Deus está me consolando, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Mas sabe o que ele fala? Ele fala, você é consolado para consolar outros. Se essa consolação servir só para você, ela morre em você, não consola nada e você continua aflito. Mas enquanto você recebe a consolação de Deus, igual ele fala, consolamos uns aos outros que também estão passando por tribulações. Então, isso sim nos revigora. Sabe, eu queria te dar esse desafio. Talvez você está passando algum tipo de tribulação no seu casamento, porque você não acha alguém para cuidar, para ouvir os problemas dela e pensar, meu Deus, do que eu estou reclamando? Sabe, se o seu problema, sei lá, na sua saúde, sai visitando os hospitais, sai fazendo alguma coisa, porque a consolação que você recebe, ela é unicamente para que você também console outras pessoas. Amém? Olhar para cima, erguer os olhos, vai revigorar a nossa vida. Isso é ser cristão de verdade. E a última coisa que eu quero falar sobre os sinais, os resultados dos sinais, é que os sinais também, eles mantêm os nossos olhos fixos na eternidade. Enquanto você está pregando o evangelho, enquanto você está ousando, sabe? Às vezes orando por alguém, investindo na vida de alguém, cuidando de alguém, sendo um conselheiro para alguém, o que estiver nas suas mãos para fazer, os seus olhos se mantêm fixos na eternidade. À medida que a gente para de fazer isso, a gente só começa a pensar em nós mesmos, nesse mundo, nessas necessidades e tudo. Então, viver em sinais, eles mantêm os nossos olhos fixos na eternidade. E eu queria ler com você Apocalipse 19. Está escrito assim, Apocalipse 19, 8. 7 e 8 está escrito, alegremos-nos, exultemos-nos, demos glória a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou seja, o dia que Jesus vai voltar, e a sua noiva já está preparada. A sua noiva já está preparada? Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. E o linho fino representa os atos de justiça dos santos. Isso não é lindo? À medida que a gente está servindo pessoas com sinais, servindo ela pregando o evangelho, servindo ela de alguma forma, sabe? Você está como se fosse costurando as suas próprias roupas para se encontrar com Jesus. Mas no momento em que a gente não está fazendo nada, a gente é esse tipo de crente que a gente não quer ser, de ferro velho. Então, a gente vai chegar diante de Deus e ficar, meu Deus, o que eu faço agora? Porque você não costurou suas roupas, você não se preparou para aquele dia. Viver em sinais vai te manter tão confiante, preparado naquele dia para se encontrar com Jesus. E a última coisa, eu quero ler 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4:15 está escrito assim. Paulo está falando no versículo 15 que a graça está alcançando mais e mais pessoas. E isso nos faz transbordar de ação de graça, de glória a Deus, de glórias a Deus. E ele fala assim, portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja sendo desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Eu não sei se você já teve essas duas experiências, eu já tive as duas, eu acho que a gente tem todo dia. Uma experiência de você nem estar tão cansado fisicamente, mas quando você pensa, ai, tem que servir naquele encontro com Deus, ai, tem aquela célula, ou tem aquela alguma coisa, você pensa, eu estou tão cansado, hoje ainda é dia de comunhão, eles ficam lá conversando, eu estou cansado, eu não quero ficar até tarde. E, sabe, você nem está com o exterior desgastado, mas dentro parece que a luz está tão fraquinha, ela fala, vamos ficar, minha filha, está tudo bem. Agora, o outro lado é quando você está cansado, você tem feito tanto, mas lá dentro tem uma chama tão acesa, que você pode estar desgastado, igual ele fala, por fora eu estou desgastado, mas por dentro tem uma chama tão grande, que fica falando, vai só mais hoje, vai só mais um pouquinho, sai mais cedo, mas vai. Eu sinto tanto isso nos encontros com Deus, que a gente está com as pernas tremendo, né? Quem já serviu no encontro com Deus? A gente mal aguenta andar, aí vem aquela voz que está uma chama ardente e fala, só mais essa louça, minha filha, e você lava a louça cantando. Gente, o alvo da sua vida deve ser trabalhar no encontro com Deus, para você ver o que é vida de verdade. E a gente está tão cansado, mas continua com aquele fogo queimando dentro de nós. E ele continua falando, porque as aflições leves e passageiras que estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor
eterno. E eu queria te falar que eu não sei o que Paulo estava falando quando ele disse que as aflições deles eram leves e passageiras, porque ele era apedrejado, ele era expulso dos lugares, todo mundo odiava ele, sabe? Não eram aflições leves e momentâneas, eram aflições tenebrosas. Mas o que ele está falando é que quando ele levantou os olhos, ele viu que, comparado com a eternidade, o que é esse sofrimento, né? Comparado com a eternidade, um dia você poder apresentar para Jesus pessoas que você ganhou, que você cuidou, que você discipulou. O que é esse problema? Quer saber, em vez de ficar focado aqui, todo mundo me apedreja, foi para isso que o Senhor me chamou? Então, sabe, em vez de ficar focado nessas coisas, ele levantou os olhos e ele pensou: problemas são leves e momentâneos, porque um dia todos eles vão me aplaudir enquanto eu estiver entrando na glória de Deus, sabe? Talvez você é jovem e as pessoas zoam você por decisões que você toma. Sabe de uma coisa? Você pode levantar os olhos com tanta confiança, sabendo que naquele dia as pessoas e a humanidade inteira vai te aplaudir diante de Deus pela decisão que você tomou, sabe? É isso da gente olhar mais para a eternidade do que as coisas agora. E ele fala, concluindo: sendo assim, nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas naquilo que não é visto, porque o que é visível, o que eu posso tocar é tão passageiro, mas aquilo que eu não toco, aquilo que eu não vejo, mas quando eu levanto os olhos, isso sim é eterno, e isso sim é o que eu vivo. Então eu queria te convidar para você ficar de pé agora. E fechar os seus olhos e realmente se concentrar em Deus. Esses dias eu ouvi a Joyce Meyer, ela estava falando que um amigo dela, uma vez teve uma experiência com Deus, e ele estava num lugar com milhares de pessoas adorando a Deus, e estava tão bonito, estava tão gostoso, e Deus falou assim no coração daquele cara: eu quero te mostrar quantos aqui realmente estão totalmente me adorando de todo o coração, sabe, que estão entregues, abandonados aqui na minha presença. E quando ele abriu os olhos, ele viu uma luz assim saindo do peito de umas 4 a 5 pessoas, num auditório de milhares de pessoas. Mas porque parece que a gente sempre tem pressa, sabe? No louvor aqui, tudo bem, o louvor aqui é rápido e tal, mas em casa a gente ora pensando em outras coisas, a gente ora com pressa. E para muitos a pandemia ainda está rolando, né? Você ainda está em casa. Então, para que a pressa? Sabe? Da gente não ter pressa de sair da presença de Deus, de terminar logo aquilo. A gente conseguir se concentrar totalmente em Jesus, na face de Jesus. Pai, eu só saio daqui quando eu for cheio do Espírito Santo. Amanhã eu vou estar de novo. Depois de amanhã também, essa semana eu vou estar todos os dias. O que eu anseio é que você possa fazer uma decisão real no seu coração agora de falar: Senhor, eu decido, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou perseguir isso, custe o que custar. Quando tem que entregar um trabalho que quer, a gente persegue isso com todo o coração. Mas quando tem que ser cheio do Espírito Santo, a gente ora 2 minutos quando acaba o culto. E é isso resume a nossa vida. Sabe, Deus está nos chamando para uma vida que é cristã, do jeito que Ele quis dizer quando Ele disse cristã. Não só pensando em si, não só vivendo para si, mas com os olhos levantados, vendo a necessidade das pessoas, vivendo, se desgastando, gastando a própria vida para salvar mais uma pessoa, para influenciar mais uma pessoa, para não ser mais um carro no ferro velho, mais um ferro velho, sabe? Mas de falar: custe o que custar. Custe o preço dessa gasolina. Eu vou ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque se eu não for cheio do Espírito Santo e for fazer as coisas na minha própria força, eu vou me cansar, eu vou me frustrar, não vou ter frutos verdadeiros. Eu queria te contar, alguns anos atrás, a minha mãe teve um sonho, muitos anos atrás, e me marcou tanto que eu lembro até hoje. Ela falou que sonhou que ela estava pintando um prédio gigantesco com um pincel tão pequenininho, e ela estava ali suando, se esforçando, pintando aquele prédio, sabe, querendo fazer algo para Deus, querendo servir a Deus.
E ela acordou e o Espírito Santo falou assim para ela que muitas vezes nós estamos assim, nós realmente queremos fazer coisas para Deus, mas não estamos dispostos a esperar ser cheios do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar muito com um pincel tão pequenininho, fazendo algo que não vai ser eficiente, sabe, que vai cansar você muito mais do que se você tivesse cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como um poder de uma dinamite que explode tudo. Eu queria te dar esse tempo para você falar com Deus, sabe, você falar: Senhor, eu não acho que eu sou um pastor, eu não acho que eu sei pregar bem para as pessoas, ou seja lá qual é a sua confissão, mas de você falar: me ajuda a partir de agora não perder uma oportunidade, à medida que eu estiver indo, me ajuda a estar em comunhão com o Senhor, enquanto eu estiver conversando com alguém, indo no carro sozinho, em casa, de estar consciente de que o Senhor está bem do meu lado, de que o Senhor é presente na minha vida, não ignorar a sua voz, não ignorar a sua presença ao meu lado, e também pregar o Evangelho do jeito que eu sei, com as armas que eu tenho, mas eu coloco as minhas armas aos seus pés agora. Oh Senhor, que o Senhor olhe para essa igreja e veja um exército, não pessoas sentadas, criticando, olhando, mas que o Senhor veja um exército que coloca essa armadura e entrega a sua vida de verdade. Isso é entregar a vida para Jesus, é viver pelo reino dele, é viver pela causa dele. Isso é ser cristão de verdade, é não só pregar com as palavras, mas a nossa vida ser transformada pelo Espírito Santo. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é espírito de temor do Senhor. Vem com o temor do Senhor sobre nós. Que cenas, que imagens, que filmes que não te agradam, Pai, que a partir de hoje pessoas aqui nem consigam mais ver essas coisas. Senhor Jesus, que o teu temor caia sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Que palavras grosseiras e imorais não saiam mais das nossas bocas. Senhor, que pensamentos também, Pai, vem nos limpando, nos purificando. Nós te pedimos, nós queremos e precisamos da sua gasolina, do seu Espírito Santo. Nos enche, Senhor Deus, do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e essa comunhão verdadeira do Espírito Santo esteja com você. E se ela não estiver, você vai perseguir essa presença, em nome de Jesus. Amém. Correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Laro, 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 lara, e te abraçar. Laro, 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 lara. Eu quero te abraçar. Ser teu amigo íntimo. Eu quero te abraçar, te conhecer mais de perto. Eu sei que o novo vivo caminho já está aberto e eu quero ir. Olá, amigos! Que maravilhoso estar de novo com vocês. Muitas saudades. Eu sou o missionário Lucas e gosto muito de evangelizar nos ribeirinhos do Rio Amazonas. Vamos repetir agora nosso ponto principal. Eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Mais uma vez, eu sou íntimo com Deus, então confio nele e sou obediente a ele. Agora,
vamos preparar nossos corações para ter um momento de adoração com Deus. Obrigado, Jesus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Jesus a chamou pra perto dele, colocou no colo e acolheu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Os discípulos a repreenderam, mas Jesus os advertiu. Deixai vir a minhas criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Pois delas é o reino dos céus. Pois elas é o reino dos céus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Quem não se torna como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Elas são cheias de esperança, refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Refletem a virtude de Deus. Que maravilhoso poder levantar nossa voz e nosso coração para louvar a Deus. Agora, vamos ver como estão os meninos na Escola de Missões Planetária? Joshua vai continuar aprendendo hoje como usar a espada laser do Espírito. Pronto, de verdade. No meu sonho, no meu pesadelo, eu já vi. Oxi! Bem, eu nunca te vi antes. Então, vou me apresentar. Eu sou o Vermeliner e tenho o poder da raiva! E esse aqui é o parafuso. A gente é vilão. Vilão não se apresenta. Mas fala oi, parafuso! Oi. Quem são vocês? Eu sou o Vermeliner. De novo, não. Se tu fosse esse teu mimimi, a gente tinha pegado a joia e ido embora. Vamos! A palavra de Deus nunca volta vazia. Obrigada, Jesus, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Minha nossa, vocês não conseguiram! Mas não é possível! Como é que vocês não conseguiram ganhar de um bando de crianças sem treinamento? Ah! Desculpas, é só desculpas que eu escuto de vocês! Chega! Eu não quero mais ouvir vocês! Vocês estão despedidos! Acho que não foi uma boa ideia mandar aqueles incompetentes até lá. Eu mesmo terei que trabalhar nisso. Mas qual é o seu plano, mestre? Eu preciso ir até aquela escola de missões. Conhecer esses jovenzinhos missionáriozinhos. Não, você não precisa fazer isso. Me manda. Não. Você fica aqui cuidando da nave enquanto eu vou lá cuidar desses missionáriozinhos. Dessa nave? Eu cuidar? Ai. Você não quer que eu me arrependa, não é? Então vá arrumar minhas coisas porque eu parto amanhã logo cedo. Siga! Bom dia, Almirante Arão. Olá, Joshua, tudo bem?
É assim, ontem teve uns acontecimentos na nave que não foi tão legais. Entrava um cara chamado Parafuso e outro cara que tava com raiva, enfim. Aí, meu espada não deu certo, eu fiz assim e nada aconteceu. Aí eu queria saber se o senhor consegue me ajudar a saber mais como usar essa espada. Com certeza, Joshua, eu posso te ajudar. Mas primeiro vamos repetir esta verdade muito importante, ok? Tá bom. Eu sou íntimo com Deus. Eu sou íntimo com Deus. E então confio nele. Então confio nele. E sou obediente a ele. E sou obediente a ele. Muito bem. Você como está estudando os versículos da Bíblia, Joshua? Bom, eu estou lendo eles. Muito bem. Lendo muito bom, mas além de ler, tem que meditar na Bíblia. Você está fazendo isso? Meditar? Como assim? Ok. Eu vou te ensinar mais ou menos. Ler, você para ler tudo. Só que meditar, você vai bem mais devagar. Então vamos tomar este versículo que temos aqui. Olha esse versículo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Hebreus 11:8. Então, se só estamos lendo, vamos chegar e dizer, Abraão sendo chamado, obedeceu pela fé. Então, isso é rápido. Queremos tomar e fazer bem mais devagar. Ir pensando, meditando em cada palavra. Por exemplo, eu começo com Abraão. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Abraão, e você começa a pensar, Abraão significa pai de multidões. Começa a meditar e saber que Deus também quer que você seja pai de multidões. Então você continua. Abraão sendo chamado. Uau! Como foi chamado Abraão? Que de você tem um chamado de Deus na sua vida e você vai pensando, meditando, deixando que o Espírito Santo fale para você. Muito importante quando você leia, pedir Espírito Santo me fale. Amém? Então Abraão sendo chamado, obedeceu. Então você começa a pensar, como obedeço a Deus? Como obedeço a palavra? Como eu posso obedecer como Abraão? E deixa o Espírito Santo falar para a sua vida. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Uau! Como eu
posso obedecer pela fé. O que significa fé? Biblicamente, o que é a fé? E você vai meditando, pensando e deixando que Deus fale no seu espírito. Então, lembre, você lê, isso é rápido, capta o sentimento, o significado, mas meditar, você vai palavra por palavra, deixando que o Espírito Santo fale direto no seu coração. Meditando assim é bem melhor do que só ler, né? Obrigado. Mais uma coisa, se quiser eu vou te passar a informação de uma pessoa que vai te ajudar a treinar com a espada do Espírito. Tá bom, então. Eu falo com ele depois da minha aula com a professora Esther, beleza? Até mais. Professora Esther, não falei para ela, mas estou preparando um lugarzinho muito romântico. Estou em Paris. Para ela, mas não falei que estou apaixonado por ela. Não, okay? Não fale isso para mim. Então, gente, hoje a gente vai aprender sobre o Abraão. Eu? Mas por que a gente vai aprender sobre mim? Eu acho que ela tá falando sobre o Abraão da Bíblia. Meu xará! Isso, teu xará da Bíblia, o Abraão. Então, o Abraão foi considerado o amigo de Deus. Que top, né? Vocês são amigos de Deus? Sim! Muito bem, eu também sou amiga de Deus. E sabe, o Abraão conhecia tão bem a Deus que mesmo quando parecia que as coisas não iam bem, que Deus talvez não estava ainda cumprindo as suas promessas, mesmo assim o Abraão decidiu obedecer e acreditar em Deus. Vamos ver o vídeo? Abrão era casado com uma mulher chamada Sarai, e eles não tinham filhos. Um dia, Deus olhou do céu e viu Abrão. Deus viu que Abrão era um homem bom, que o amava, então ele falou: Abrão, sai da tua terra, dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação, e vou te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão ouviu a Deus, creu no seu coração e obedeceu. Então arrumaram todas as suas coisas, pegaram todos os seus animais e servos e foram embora. Abrão estava com 75 anos. Quando chegaram em um lugar na terra de Canaã, Deus falou com ele: Abrão, levanta agora os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra eu vou dar a você e a toda a sua descendência, e sua família vai ser tão grande como a areia da terra. E Abrão respondeu: Mas, Senhor, eu não tenho filhos. Então o Senhor disse: Abrão, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Assim será a sua descendência. E Abrão acreditou no Senhor. Passaram-se alguns anos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que quer dizer mãe das nações. Abraão falou com Deus: Senhor, eu já tenho 100 anos. Como poderei ter um filho? E Deus disse: Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, e o seu nome será Isaque, e com ele farei uma aliança eterna. Abraão ficou muito feliz, pois ele sabia que Deus iria cumprir sua promessa. Uau, vocês podem ver que é a intimidade com Deus que gera a fé e a obediência, não é verdade? O mais íntimo que a gente for de Deus, o mais fácil é poder crer que Ele vai sempre fazer o que Ele promete. Uau! O Abraão realmente era um homem de fé. Será que ele teve um escudo da fé igual ao meu? Não sei, talvez ele tivesse. Então, Abraão, o que você achou do Abraão? Achei top.
Almirante. Ai, ele não atende. Ai, gente. Ô, Almirante. Ô, Almirante Arão. Almirante Arão, olha, Não, na verdade, eu preciso de uma coisa muito importante com o senhor. Olha, é que o alarme aqui tá tocando. Ô, Almirante, por favor. Ó, é que o alarme aqui tá tocando, mas ninguém... Eu posso até consertar, mas não tem ninguém protegendo as joias. O que eu faço? Não sei o que fazer. Professora Esther. Professora Esther, pode chamar um aluno para vir e proteger? Não, mas ninguém sabe sobre as joias. Não tem jeito, professora. Temos que proteger mesmo. Então eu vou chamar o Joshua. Ele vai me ajudar. Ai, Joshua, que bom que você chegou. Muito, muito obrigada. Eu vou lá consertar o negócio e já volto. Mas quanto tempo eu preciso ficar aqui? Olha, eu acho que uns 10 minutinhos. Vai ser rapidinho, tá? Mas olha, é muito importante você não se distrair. Não deixe ninguém entrar aqui mesmo. Ninguém, tá bom? Eu já volto. Na primeira pessoa, pra ele achar que a ideia é dele. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer e já tô parado aqui há 10 minutos, sem fazer nada. Nossa, já tô aqui 10 minutos. Eu queria fazer tanta coisa. Pra que ela foi me chamar justo agora? Agora não foi o melhor momento pra ela me chamar. Ela nem se importa com o que eu quero. Eu acho que ela valoriza mais os seus próprios pensamentos do que os nossos. Ela só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Eu acho que eu vou sair daqui já. Porque ela nem liga pra mim. Ela nem vai perceber. Se eu saísse, ela nem liga, eu acho que não ia perceber. Eu acho que esses pensamentos não são meus, não, porque hoje a gente aprendeu Hebreus 11:8. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé. Preciso ficar aqui, mesmo que eu não queira, porque preciso obedecer ao meu líder. Em nome de Jesus, pensamentos ruins, sai! Eu ouvi alguma coisa? Eu acho que não. Voltei, Joshua. Muito, muito obrigada. Você me ajudou demais. Mas o que eu fiz? Não sou nada por aqui. Não, essa informação é confidencial. Mas olha, muito, muito obrigada, viu? Valeu demais. Tá bom. Eu preciso ligar para o minimal. $1.599 mensagens? Tem gente pensando em fazer mal mesmo. Achei. Nossa, logo eu preciso comprar aqueles celulares de teclado bem grande. Alô? Minimal? Mestre? Sim, quem poderia ser, minhoca mole? As coisas não saíram bem como eu planejei, mas eu já tenho um plano B. E qual é o seu plano B, mestre? Prepare os meteoros aí! Claro. Como estão as coisas aí na nave? Tá tudo bem, tá bem, sim. Você tem certeza que as coisas estão bem aí na nave? Claro. Bem, colocarei o meu plano B em execução com a sua ajuda agora. E logo conversaremos pessoalmente. Até lá, minhoca mole. Tchau, mestre. Uau, que princípio top que a gente estuda hoje! O Joshua aprendeu que além de ler a Bíblia, para ter sucesso, ele também precisa meditar na palavra de Deus. E o quanto mais a gente medita na palavra de Deus, orando e pedindo que o Espírito Santo fale conosco, mais íntimos nos tornamos a Ele. Assim, Ele nos dá a fé de Deus e nos ajuda a sempre obedecer. Repitam comigo. Eu sou íntimo com Deus e então confio nele e sou obediente a ele. E o versículo de hoje foi Hebreus 11:8. Repitam de novo comigo. Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé.
O Abraão da Bíblia teve um encontro com Deus e começou a ter um relacionamento profundo com ele. Por isso, quando Deus pediu para ele sair da sua terra e ir a uma terra desconhecida, ele confiou e obedeceu. E Deus foi fiel e o abençoou demais. E nós também vamos sempre ser íntimos com Deus e sempre confiar nele e obedecer tudo o que ele tem para nós e o que ele nos diz. Amém? Eu sei que você sabe meditar na palavra de Deus e que você é íntimo com o Espírito Santo e que você sempre age com fé e obediência. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Amamos vocês!